Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Pódio e hoje a gente vai resolver o problema Hotel em Lagônia da OBI 2024. Meu nome é Arthur Lobo, eu já fui 4 vezes ouro na OBI, primeiro lugar da América Latina e bronze na IOI, e hoje vou ser o professor de vocês. Então vamos pro enunciado. O enunciado fala o seguinte: José, ele quer muito conhecer a Lagônia, então ele vai fazer uma viagem para esse lugar, nas férias dele. As férias dele vai ter no total em dias e ele ganhou um concurso que vai fazer com que você vai fazer uma viagem e desses dias da viagem vai ser completamente pago. Então o prêmio vai ser uma viagem de D dias para Lagônia com tudo pago. Então você vai ter as seguintes regras. Você vai ficar esses D dias. Esses D dias tem que ser consecutivos. Então você vai escolher, por exemplo, se D for igual a 3, você pode escolher ficar no dia 5, 6 e 7. 3 dias consecutivos. Não pode, por exemplo, ficar no dia 5 e 6, não ficar no 7, ficar no 8, alguma coisa assim. Tem que ser consecutivo. As suas férias vão durar N dias e você vai ter que escolher um intervalo, alguns desses N dias, para fazer essa viagem. Você não vai ficar todos esses dias. E você vai querer ficar a maior quantidade de dias possíveis. O prêmio, ele só vai cobrir D diárias do hotel, então D dias. Mas além disso, você separou W dólares para gastar com essas diárias adicionalmente. A sua viagem vai ter que seguir essas 4 regras aqui. Você vai ter que ficar os dias que você vai ficar nesse hotel tem que ser consecutivos. Então você vai fazer uma única viagem, você não vai fazer a viagem, voltar e fazer de novo. Os D dias que vão ser pagos pelo concurso vão também ser consecutivos. E você não vai gastar nada nesses D dias. E nos outros dias você vai ter que pagar o custo da diária do hotel. Então, nos outros D dias, sem ser esses D consecutivos, você vai pagar a custo da diária. E você vai poder gastar no máximo W dólares. Você quer saber, dado esse N, o D, o W, e qual é o preço da diária de cada um dos dias no hotel? Então, o preço de um dia é diferente do preço do outro. Você quer saber qual é a maior quantidade de dias que você consegue fazer essa viagem. Então, vamos lá para um exemplo. Digamos, esse aqui é só para representar os dias, então imagina que esse aqui são as diárias, o dia 1, dia 2, dia 3 até dia N. E aí aqui seria tipo P1, P2, só não vou escrever para não ficar muita poluição. Mas aí, beleza. Digamos que eu vou primeiro escolher os dias que eu vou ficar no total. Então eu fico desse dia aqui até esse daqui. Desses dias, alguma parte consecutiva deles, pode ser que seja esses dias aqui, vão ser pagos pelo prêmio que eu ganhei. Então, nesses dias eu não tenho que pagar a diária. E nos outros dias eu vou ter que pagar a diária. Então, aqui eu vou ter que pagar, aqui eu vou ter que pagar, aqui eu vou ter que pagar e aqui também. A soma desses dias aqui, das diárias desses dias, tem que ser menor ou igual a W. E aqui tem que ser um dia consecutivo D. E o que eu quero fazer é maximizar o tamanho desse intervalo aqui, em que eu satisfaço essas duas condições. Beleza, vamos lá. Vão ter 2 pré-requisitos para fazer o problema. Os 2 pré-requisitos vão ser: você tem que saber 7 no C++. Em outras linguagens pode ser que tenha outros nomes. Aqui a gente vai mostrar a solução em C++, o código em C++, apesar de que a solução funciona para qualquer linguagem, mas o código em C++. E você também precisa saber soma de prefixo. Soma de prefixo. Eu recomendo, quem não saiba alguma dessas coisas, eu vou deixar aqui na descrição 2 aulas do NOIC falando sobre cada um desses assuntos. Aqui está a aula de 7, então eu vou ter essa aula de 7, vou deixar aqui na descrição, a aula de 7 do NOIC. E aqui a aula de soma de prefixo do NOIC também. São 2 aulas boas, que vocês podem ir lá dar uma olhada. Mas aqui eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, mesmo que você só saiba 7, fica um pouquinho aqui, porque eu vou falar de uma coisa um pouco a mais do que 7, que é o multiset, que é um set que pode ter elementos repetidos. Então vamos lá. Vamos começar pelo set. O que é que você precisa saber sobre set? O set é uma estrutura que vai... Eu vou dar um resumozão, porque você vai primeiro ler... Se você não sabe nada de set, primeiro lê a aula do NOIC.
O set vai ser a estrutura que vai conseguir guardar vários elementos nela. Então vai ser uma estrutura que vai guardar elementos. Por padrão, ela não vai guardar elementos repetidos, então vai guardar no máximo um elemento de cada. E ela vai guardar os elementos em ordem crescente. Então é como se fosse um vetor. O set é como se fosse um vetor, com a única diferença que um vetor sempre ordenado, só que você não consegue visitar qualquer posição dele. Você não consegue falar, tipo, eu quero saber o terceiro menor elemento do set, o quinto menor elemento. Não dá. Você só consegue visitar o menor elemento ou o maior elemento. Isso em uma operação. Em umas operações você consegue visitar, por exemplo, o segundo menor, o terceiro menor, até porque se você quer visitar o segundo menor, é só tirar o menor e ver qual é o próximo. Então, vamos lá. O que mais que a gente precisa aqui? A gente vai entender basicamente como sendo isso. Aqui na aula a gente vai ver que vai ter as operações de insert, de erase para tirar os elementos, find para encontrar onde está o elemento, e aqui ele fala alguns outros que são interessantes também. O begin e o end são muito importantes. Deixa eu ver o que mais ele fala. O begin e o end vão ser bem importantes. Vamos lá. Ele é ordenado em ordem crescente, o set. Se eu quero pegar o menor elemento, eu posso fazer, digamos que o nome do meu set seja S, eu vou falar que é S maiúsculo, eu posso fazer set.begin. Só que só desse jeito, eu não vou estar pegando um número, eu vou estar pegando como se fosse a posição dele. Então, isso vai ser uma coisa um pouco mais, não é muito importante, mas basicamente ponteiro que aponta para ele. Eu estou pegando a posição na memória desse valor. Eu coloco um asterisco antes e agora eu vou estar pegando o meu menor elemento. Para pegar o maior elemento, a gente viu s.end. Faria sentido se fosse só s.end e antes coloco o asterisco. Mas s.end, ele aponta não para a última posição do array, então, do set. Então imagina que o set são os números, por exemplo, 1, 3, 5. Então, tipo, essas aqui são as posições do set. 1, 3, 5. O ponto begin é isso daqui. Esse aqui é o begin. Agora, o end não é isso. Não é o 5. O end vai ser uma posição depois do 5. Então, eu não consigo só ver o maior elemento vendo o s.end. O s.end é como se fosse só uma posição que está me avisando que acabou o set. É uma posição que serve só para avisar que acabou o set. Aqui no 5, para chegar nele, eu vou usar uma outra coisa. Que é, digamos que eu estou no elemento. Para eu ver o próximo, no set, quando eu estou com um ponteiro de um set, para ver o próximo, eu posso fazer next de um ponteiro. Aqui na aula vai falar sobre os ponteiros. Cadê? Aqui, percorrer o set. Aqui faz esse it++. It++ é a mesma coisa é a mesma coisa que fazer it++, é a mesma coisa que fazer it igual a next it. Next it vai me falar qual é o próximo elemento depois de t. Então o it vai ter que ser um iterator do nosso set e next it vai falar qual que é o próximo depois dele. Do mesmo jeito, it menos menos vai ser a mesma coisa de it igual a prev it, que seria para ver o elemento anterior. Mesma coisa aqui, né? Então vai ser para ver o elemento anterior. Então se eu quero ver o maior elemento, eu posso fazer prev de s.end. E agora vai funcionar. Porque eu estou fazendo prev de s.end, então vendo o elemento antes de s.end e colocando o asterisco para ver o valor nessa posição. Desse jeito eu vejo o maior elemento. E aí, para colocar, né, o ponto insert, essas coisas a gente já sabe. Falta agora um problema que a gente vai ter nesse exercício é que o set ele não tem o set é um vetor sempre ordenado e sem repetidos. Só que eu não quero que tenha essa condição, eu não quero que seja sem repetidos. Para isso, eu vou usar, ao invés de usar set, eu vou usar multiset.
O multiset é basicamente um set que pode ter elementos repetidos. Então, do mesmo jeito que o set, se eu chamar aqui um multiset assim, continua com s.insert, eu coloco algum valor, só que aí eu posso colocar mais de um valor, e agora o meu s, ele vai ser... O s, ele vai ser dois 10 agora, aqui era um só, né? Se fosse um 7, seria um 10 só. E... deixa eu dar um exemplo de assim, eu coloco aqui, o S aqui seria só o 3, assim, aqui o S vai ser só o 10, aqui vai ser o 3 e o 10, aqui vai ser assim, então continua ordenado, né? Mesmo colocando depois o 3, ele fica antes. O detalhe, essas coisas aqui continuam igual também, o único detalhe é para dar erase. Quando eu dou s.erase 10, ele iria fazer com que o meu s virasse só o 3. Ele não tira um 10 só, ele tira todos os 10. E se eu quiser tirar um 10 só, e não todos os 10? É só eu fazer s.erase, s.find 10. Porque s.find me encontra onde está o 10 no array. Então ele encontra alguma dessas posições do 10. Ele sempre encontra a primeira posição do 10. E fazendo desse jeito, ele vai tirar só a primeira posição do 10. Então é como se ele estivesse apagando esse 10 aqui. Vai continuar com esse 3 e esse 10. Quando eu dou s.find 10. E aí, desse jeito, ele vai apagar corretamente só o 10. Então, de set é isso. Mais coisas, vejam a aula para estar familiarizados com set. E agora, a mesma coisa para soma de prefixo. Vejam a aula para se familiarizar com soma de prefixo. E para dar um resumo bem rapidinho aqui de soma de prefixo, soma de prefixo serve para você saber qual é a soma de um intervalo consecutivo no nosso array. E a utilidade de saber a soma de um intervalo consecutivo é para... Se eu quero saber a soma de A de L até... Fala assim, de um A de L até algum A de R. Então, de L mais A de L mais 1... mais até um A de R. Nossa, tô me bananando todo aqui com o Shift e o Caps Lock. Você quer saber essa soma? Um jeito bom de fazer ela é assim. Digamos que eu vou ter um vetor, que eu vou chamar de prefixam, PF, em que uma prefixam de um número i vai ser a soma de todo mundo de 1 até i. Isso vai ser prefixam de i. Para calcular isso é bem fácil. É só fazer um for e fazer com que prefixam de i seja prefixam de i menos 1 mais a de i. E aí eu sei, né, que prefixam de 1 é igual a de 1 e pro resto vai ser assim. E também é importante, até eu posso começar com prefixam de 0 igual a 0. Também daria certo. E aí... Desse jeito, se eu quero calcular essa soma aqui, isso aqui vai ser a soma de 1 até R menos a soma de 1 até L menos 1. Então eu pego a soma de todo mundo de 1 até L e depois eu tiro só o que está antes de A de L menos 1. De A de L, né? Ou seja, prefixam de A de L menos 1. Então eu consigo saber em O de 1 qual que é a soma de L até R. Agora vamos começar e voltar para o problema com a nossa solução. Além desses dois, esse aqui era um problema que usava muitos conteúdos, né? Muitos algoritmos. Além desses dois algoritmos, você também precisa saber outro algoritmo, que é o de dois ponteiros. Dois ponteiros. Que também está aqui no Noik. Essa aula aqui que eu também vou deixar na descrição. E aí... ela explica direitinho o que são dois ponteiros. Dá uma lida nessa aula também primeiro. Então, se você não sabe o que é dois ponteiros, dá uma lida nessa aula. Ele dá dois ponteiros com exemplos mesmo. Então, aqui explica bem direitinho, dois ponteiros, vai dar vários problemas. Pode só dar uma lida na aula mesmo. E aí volta aqui para entender a solução. Então, também vai estar aqui na descrição, pode clicar lá. Vamos agora
continuar para a solução final. O que a gente vai fazer? Imagina sabendo de todas essas coisas, os dois ponteiros, dá uma lida lá, porque não tem muito o que resumir. Então dá uma lida na aula lá. O que a gente vai precisar agora? Imagina um intervalo. Vamos pensar quando que nesse intervalo de algum L, vamos imaginar começando aqui em algum L e terminando em algum R, ou seja, esse intervalo aqui, quando que esse intervalo é válido? Para esse intervalo ser válido, eu tenho que ter que eu consigo pegar alguma soma aqui no meio e se eu não pago isso, o restante é válido. E o que é que seria não pagar isso? Eu tenho que ter para o intervalo LR ser válido, eu tenho que ter que é a soma total de L até R menos a soma total de L até R menos a maior soma consecutiva de tamanho D de L até R. Vamos entender melhor. É basicamente essa soma total menos algum intervalo aqui no meio que eu vou decidir que eu vou deixar para o prêmio pagar e não eu. E faz sentido esse intervalo ser o intervalo com a maior soma, né? Se eu, por exemplo, tenho aqui um 3, 4, aí aqui é um 15, 10, 5, 2, 5, ou melhor, deixa eu botar 2, 5, 2, aí eu tenho que D igual a 3. O que vai fazer sentido é eu escolher esses caras aqui, já que é o maior intervalo consecutivo, maior soma consecutiva de tamanho D, de L até R, vai ser eu escolher esse intervalo aqui, e esse vai ser o intervalo que eu vou escolher para o prêmio pagar, e o resto vai ser eu que vou pagar. E é justamente a soma total menos a soma desse intervalo. Isso é o quanto que eu vou pagar. Então, eu pago isso daqui. Então, basicamente, isso daqui tem que ser menor ou igual ao W que eu tenho que pagar. Para que a soma de L até R seja válida, isso tem que ser verdade. E onde é que vem os dois ponteiros? Se, de algum jeito, eu consigo saber, para um R, se esse R é válido, eu consigo saber que para o LR se ele é válido, eu posso testar LR mais 1 é válido? Se for, eu vou lá e aumento o R para R mais 1. Aí eu vou tentando aumentar até eu não conseguir mais. Aí quando eu não consigo mais, eu aumento o L. E aí eu tento aumentar mais o R. Aí quando eu não consigo mais, eu aumento o L. Aí eu tento aumentar mais. Quando eu não consigo mais, eu aumento o L. Do mesmo jeito que fazia aqui nesse segundo exercício aqui. Cadê? Aqui. Do mesmo jeito que fazia nesse segundo exercício. Que era, você quer ver se existe algum intervalo que soma exatamente x. Do mesmo jeito que faz nesse exercício. A gente vai aumentando L e se conseguir, aumenta o R. Aí vai aumentando L, aumentando R e assim vai. Então, voltando aqui. Falta agora eu saber como calcular isso aqui de um jeito rápido. Calcular a soma de L até R eu consigo bem rápido só usando prefixando. Falta só eu saber qual é a maior soma consecutiva de tamanho D de L até R. Só que eu consigo manter isso de um jeito inteligente utilizando o set. Se eu usar um set, eu consigo manter todas as somas. Eu consigo usar um set que vai guardar todas as somas. Deixa eu botar o R e o L aqui. Eu posso ter um set que em algum momento ele guarda todas as somas de tamanho D de L até R. Então ele vai guardar essa soma, vai guardar essa soma, essa soma, essa soma, essa soma e essa soma. Ele vai guardar todas elas num set. Deixa eu tirar porque senão vai ficar muito bagunçado. Vou guardar todas elas num set. E já que eu quero saber qual é a maior soma consecutiva de tamanho D, eu sei pegar o maior elemento de um set. Se eu consigo guardar num set todas essas somas, eu consigo muito fácil adicionar uma nova soma. Digamos que eu aumento o R daqui para cá.
Para eu adicionar essa nova soma, é só eu colocar. Deixa eu mudar a cor aqui. É só eu colocar esse intervalo aqui agora. Eu adiciono esse intervalo no set, dou set.insert nesse intervalo. E se eu quero tirar o L, se eu quero botar o L para cá, é só eu remover esse intervalo aqui. Eu vou remover essa soma do set, da set.erase e essa soma. E aí que vem a importância de fazer set.erase e set.find a soma. Então, tipo, fazer desse jeito e não só set.erase. Porque pode ter várias somas com o mesmo valor. Então, desse jeito eu consigo manter quais são todas as somas num set. Todas as somas consecutivas de tamanho D. E aí, vamos ver no código como é que ficaria isso. Aqui. Então, eu começo lendo aqui o N, o D e o W. Eu calculo a prefixam. Por padrão, prefixam é tudo zero, né? Prefixam de 0 igual a 0. E aí eu faço prefixam de I, vai ser prefixam de menos 1 mais P de I. Então, prefixam de I vai falar qual é a soma dos preços de 1 até o dia I. Essa aqui vai ser minha resposta, ela começa sendo 0. Eu posso começar ela sendo D, não vai fazer muita diferença, tanto faz. E aqui eu vou guardar um multiset com as somas, que vai guardar todas as somas de intervalos de tamanho D no intervalo de L até R. Então ele vai guardar várias somas desse intervalo. Ele não vai guardar todos os intervalos, só os de tamanho D que estão contidas em L até R. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou manter, um pouco diferente de como o Noik faz, eu vou manter um R aqui fora, e o R começa sendo D, né? Porque o meu L começa sendo 1, eu vou fazer um for pro L, e dentro desse for eu vou mudando o R. Então, eu vou fazer o R aqui fora, ele começa sendo D, porque eu sei que, por padrão, o intervalo de 1 até D é válido, porque aí eu não pago nada, né? Do intervalo de 1 até D. Então, eu começo com o R igual a D, e o L começa sendo 1. Então, eu coloco o intervalo de R até... ou melhor, o intervalo P de 1 até P de D, que vai ser basicamente P de R menos P de R menos D, que podia só ser... Tipo, eu podia só simplificar isso aqui e colocar P de D, né? PF de D, que é a soma de 1 até D. Vai dar no mesmo, porque R igual a D, enfim. Aí eu faço o meu for, o meu L vai só até L mais D menos 1, porque isso daqui é R. Isso aqui é o menor valor de R, né? E não faz sentido o meu L ficar lá no final. Tipo, se o meu D é igual a 3, não tem nenhum motivo pro meu L... pra eu ver, tipo, o meu L aqui e o meu R no final, porque aí, tipo, não faz sentido. Se o meu D é igual a 3, meu L vai estar no máximo aqui, não faz sentido a partir daqui, só vai estar pegando respostas piores. Então eu só vou até L mais D menos 1 menor ou igual a N. E aí tá, aqui eu faço, aqui vai ser onde eu vou tentar aumentar o R. Enquanto eu puder aumentar o R, eu aumento. E eu só posso aumentar o R, né, se o R mais 1 for menor ou igual a N. Se eu não vou extrapolar o tamanho do array. O que eu faço? Eu testo aumentar o R. Na prática, é como se eu fizesse assim. Eu aumento o meu R, vejo se isso aqui é verdade. Se não for, eu diminuo o R. Vamos ver como é que eu faço aqui. Eu coloco a soma terminando em R mais 1. Então... esse meu array, esse meu multiset aqui vai ter todas as somas. E eu coloco agora a soma terminando em R mais 1. Como se eu estivesse, né, aumentando o meu R agora. Como se eu estivesse aumentando o meu R, então eu coloco a soma, essa soma aqui, terminando em R mais 1. Né? Então eu coloco essa soma. Mesmo sem fazer R mais mais, eu estou colocando ela, então é como se eu estivesse aumentando. Aí eu coloco, né, prefixam de R mais 1 menos prefixam de R mais 1 menos D. Essa é a soma de tamanho D terminando em R mais 1. Se for válido, ou seja, se a soma de L até R mais 1, ou seja, prefixam de R mais 1 menos prefixam de L menos 1, menos a maior soma, que é desse jeito, né? Eu vejo o prev de somas.end, coloco o asterisco para ver o valor. Se isso daqui for menor ou igual a W, então quer dizer que eu posso aumentar o R. Então, se o intervalo LR mais 1 for válido, ou seja, a soma total menos o maior valor é menor ou igual a W, então aumento o R e continuo no while. Então eu faço R++,
e continuo no while, aumentando o R enquanto eu consigo. Se não, se isso aqui deu errado, se o intervalo não for válido, eu tiro essa soma que eu coloquei, então eu coloquei essa soma aqui, agora eu vou tirar ela, e eu dou break, porque quer dizer que tá, não vou mais conseguir aumentar o R, então dá break. E aqui eu tenho que dar .erase em somas.find, para poder não remover todas as somas com esse valor. Pode ser que tenham outras com esse valor também, eu não quero remover todas, só essa. Eu sei que L até R, de L até R é um intervalo válido, então eu faço resposta máxima entre resposta e R menos L mais 1. E agora eu tiro o L do intervalo, tirando essa soma de L até L mais D menos 1. Então eu dou somas.erase aqui. Inclusive, acabei de ver esse erro aqui, eu tenho que dar somas.erase, somas.find nesse intervalo. Provavelmente mandando isso daqui iria dar errado, iria dar WA. Não consigo testar ainda porque o problema ainda não está no NEPS, mas esse aqui é o código, imagino que esteja certo. Tinha esse errinho aqui, mas nas outras vezes eu fazia certo, né? E é isso. Qual a complexidade disso? A complexidade fica n vezes log, porque você pode imaginar que você entra nesse while no máximo n vezes. Porque cada vez que você entra nele, você ou dá break, né, ou acaba, então aumenta o R, então você entra aqui no máximo n vezes e aqui no máximo n vezes também, né, você aumenta o R no máximo n vezes. Então você entra no while no máximo 2n vezes, e cada vez que você entra no while, você faz essa operação aqui, que vai ser log. Então fica nlog. E aqui também você faz essa operação dentro de um for, então também fica nlog. Basicamente a ideia é que não é nem toda vez que você muda o L, você reseta o R. Se toda vez que você mudasse o R, você muda o L, você volta o R a ser L mais D menos 1, então isso aqui daria muito errado, a complexidade ficaria n ao quadrado. Mas já que eu não faço isso, fica tudo bem. E aí no final eu só dou cout na resposta. Então é isso, galera. Qualquer dúvida podem deixar aqui na descrição, ou podem deixar aqui nos comentários, que eu vou responder vocês. E vejo vocês nos próximos problemas. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like aqui embaixo e também deixar algum comentário falando o que você achou do problema, o que você quer que a gente ensine aqui no canal e quais outros vídeos você quer ver. Se você gostou da nossa aula e quer ter mais aulas como a gente, quer se preparar para OBI, OBM, OBF, qualquer outra Olimpíada, entra no nosso site, manda uma mensagem pra gente aqui para marcar uma aula experimental. Nosso site é pod.digital, vai estar tudo aqui na descrição. Vejo vocês na próxima.